Sejam muito bem-vindos a mais um encontro aqui do nosso grupo de estudos, do Instituto Terapêuticos Canábicos, né? Antes de mergulharmos aí nesse tema de hoje, que é muito rico, né? Eu queria ler um trecho aqui do nosso manifesto, né? Que ele nos lembra que por que estamos aqui, né? Então, o Instituto Terapêuticos Canábicos é um coletivo que nasce da certeza de que o cuidado com a cannabis e outras plantas deve ser, antes de tudo, um ato de reparação e transformação social, ecológica e histórica, né? E, pessoal, é com essa visão, né, de reparação e transformação que nós construímos nossa rede diariamente. Então, através da pesquisa, que liberta do preconceito, né, da educação como ferramenta aí de emancipação, e da saúde como um direito inegociável e bem comum, né? Hoje, a gente vai praticar aqui dois dos nossos princípios fundamentais, né? De forma muito viva, né? Que é a horizontalidade, né? Que nos convida a aprender com diferentes saberes, né? E a coletividade, unindo conhecimentos científicos e tradicionais, que é exatamente sobre essa ponte que vamos falar, né? Então, o tema de hoje é desafiador, né? Necessário aí, né? Casos complexos, né? E aí a gente convida a Bruna Varela, que é biomédica, mestre em ciências biomédicas e neurocientista, né? Possui habilitações em patologia clínica, estética, acupuntura e fisiologia do exercício. É pioneira na prescrição e pesquisa com cannabis medicinal no Brasil, sendo a primeira pesquisadora da área em Chapecó, com atuação clínica em mais de 8 países, desenvolve protocolos terapêuticos individualizados e baseados em evidências, né, abrangendo desde transtornos psiquiátricos, como ansiedade, depressão, até condições como autismo, distúrbios do sono, dor crônica e performance esportiva. É fundadora do Instituto Edman, voltado à formação de prescritores e à condução de pesquisas clínicas na área de medicina canabinoide. Como palestrante e docente, tem como visão desmistificar o uso terapêutico da cannabis, formar profissionais capacitados e contribuir para uma nova visão em saúde, mais científica, acessível e centrada no cuidado humano. Seja bem-vinda, Bruna, e, quando possível, apresente o colega Nunes, por favor. Boa noite a todos. É um tema desafiador, mas é muito legal quando a gente se depara com esses casos e vê a transformação da vida do paciente, né? Então, eu adoraria trazer vários casos para vocês, mas infelizmente eu trouxe só um, porque eu acho que não teria tempo hábil para explicar tudo, e nós teremos uma participação muito especial do Nunes, que é psiquiatra e ele atua no CAPS-AD, trabalha com transtorno por uso de substâncias também, e na prescrição de cannabis. Então, hoje nós traremos 2 casos clínicos para vocês. Eu vou compartilhar minha tela aqui para a minha apresentação, e aí, posteriormente, quando o Nunes for apresentar, eu apresento o currículo dele. Deixa eu só compartilhar com vocês. Nós teremos a abertura para discussão no final, né, Jean? É isso? Exatamente, Bruno. No final, Está sendo transmitido pelo YouTube? Se tiver perguntas, está sendo eu mandei o link. transmitido pelo YouTube, a Gabi está de olho nas perguntas, e aqui a gente tem as pessoas do grupo de estudos que estão adentrando. Então, sejam todos bem-vindos. Com licença, só um adendo aqui, pessoal, até para o pessoal que está na transmissão ao vivo. Em algum momento específico, a Bruna vai passar alguns vídeos de alguns pacientes e nós não vamos fazer a transmissão no YouTube desses vídeos, tá? Então, quem quiser acompanhar, eu disponibilizei no chat, está fixado o link da nossa reunião no Meet, né? E você que está aí no YouTube online com a gente, pode estar passando para a nossa reunião do Meet, tá? E participando lá, e assim vocês também poderão ter acesso a esses vídeos e ter acesso completo ao conteúdo de hoje, tá, Bru? Eu só peço para você me avisar nesse momento, que daí eu paro a transmissão aqui, ok? Perfeito. Obrigada, viu? Então, vamos lá. Integração na prática, gente. Casos complexos e abordagem transdisciplinar. Eu acho que o Jean já me apresentou
enquanto profissional, né, a Bruna currículo, mas a Bruna profissional e o currículo que eu tenho não começou. Não, tudo que eu sei hoje, que eu vou apresentar para vocês, desde a prática clínica, a parte de mecanismo de ação, enfim, né, conteúdo técnico, começou em casa. Não foi no laboratório, não foi na sala de aula. Apesar das pessoas sempre perguntarem, nossa, Bruna, como que você teve a ideia de fazer pesquisa com cannabis? Eu sempre falo que eu e acho que a maioria dos profissionais e das pessoas que hoje estão na cannabis chegaram através da dor, do amor e da dor, né? Então, no meu caso, não foi diferente. Eu começou em casa esse interesse, porque eu vi alguém que eu amava sofrendo. E essa pessoa, ela tinha esquizofrenia. Quem convive com alguém com esquizofrenia sabe como é triste, não só para a pessoa que tem a doença, mas principalmente para a família, né? E eu era pequenininha e fazia muitas perguntas. Eu perguntava para minha avó, perguntava para os meus pais, para as minhas professoras, por que ela tinha um comportamento diferente, né? Por que ela conversava sozinha, por que ela, enfim, tinha dificuldade de fazer higiene básica, porque era tudo tão diferente no comportamento da minha tia. E ninguém conseguia me responder. E eu, enquanto criança, tinha vontade e acreditava que era possível me tornar neurocientista, encontrar a cura para essa doença, fazer algum tipo de pesquisa, né? Eu falava para minha mãe, eu vou ser neurocientista. E aí, hoje, quando eu vou palestrar, eu falo, nossa, para alguém que nasceu no interior do Paraná, numa cidade, né, chamada Cleveland, com menos de 13 mil habitantes, era igual chegar em casa e falar, eu vou ser astronauta. E por mais que depois de formada eu falasse para minha mãe, mãe, neurocientista, ela ainda assim não acreditava. E hoje, né, estamos aqui apresentando o caso de neuro, essa foto aqui é segurando um cérebro justamente. Então eu fui parar na área da pesquisa, me tornei biomédica, sou biomédica de formação, bioquímica, e tudo que eu faço hoje, inclusive a minha área principal é transtornos psiquiátricos por conta de uma pessoa, né, que eu via sofrer. E aí, por mais que tenha muito trabalho em bancada, pesquisa, a gente sabe que não dá para encastelar o conhecimento científico, né? Não dá para deixar só dentro dos muros da universidade. Eu acho que o principal intuito desse grupo de estudos e tudo que nós estamos fazendo aqui hoje desse evento também é isso. E eu me deparei com isso depois de muito tempo que eu ficava só enfurnado no laboratório, né? Em busca de um prêmio científico, em busca de uma boa publicação, desse asterisco, né? Quem está na pesquisa sabe o quanto a gente almeja esse asterisco aqui, mas chegou um momento da minha vida que eu perdi alguém de dentro do meu próprio teto através de depressão, suicídio. Chegou um momento da minha vida que o meu avô esqueceu o meu nome, começou a ter sintomas de Alzheimer, e aí eu percebi que tudo que eu fazia dentro da universidade não tinha utilidade nenhuma, se eu não causava impacto para as pessoas reais. Isso não só na clínica, na nossa atuação, mas também trazendo a informação e democratizando. Então, eu falo que essa Bruna aqui, que palestra em congressos científicos, que publica, que faz pesquisa, hoje a que fala com vocês é a Bruna paciente, é a filha, é a neta, é a pesquisadora, é a biomédica, mas toda vez que eu falo aqui sobre mecanismo de ação, vai ter muito conteúdo técnico, vai ter muito gráfico, muita pesquisa, não são só asteriscos. Aquele P que a gente almeja tanto, que é a diferença estatística, aqui tem uma fotinha das minhas pesquisas e também dos ratinhos, porque eu trabalho com modelos pré-clínicos, são histórias, né? São vidas. Então, hoje eu vou falar especificamente de uma vida de um adolescente de 16 anos, que teve a vida transformada, da família toda transformada, e a minha também. Mas toda vez que eu estou falando sobre evidência científica, ciência para vocês, já não é mais só um asterisco, não é só mais um artigo. E toda vez que a gente vai estudar, eu falo que os nossos pacientes merecem que a gente estude, e vocês vão ver que esses casos exigem que a gente estude muito, é porque tem uma história, tem famílias, tem sofrimento, um rosto, um nome. Então, eu sempre penso, né, nesse paciente que sentia dor e hoje sente alívio, vive bem, um paciente que não conseguia dormir e hoje consegue, um paciente que tem muitos sintomas induzidos pela quimioterapia, às vezes é cuidados paliativos, mas que seja no fim da vida, né, mas que ele tenha uma passagem tranquila. Então, é tudo isso que a gente consegue proporcionar através, né, de ferramentas que é a cannabis no dia de hoje. E aí, depois dessa trajetória, meu primeiro paciente foi meu avô. Quando ele esqueceu o meu nome, foi sim que eu criei coragem, apesar de pesquisar a planta já há 6 anos, desde 2020 eu pesquiso isso, foi só quando meu avô esqueceu meu nome que eu tive coragem, de fato, de enfrentar julgamento. Deixei de lado toda a insegurança da prática clínica, porque pelo fato de eu ser biomédica e não conhecer ninguém da minha profissão que fizesse o mesmo,
faz com que a gente se sinta muito inseguro em relação a isso. Mas quando ele esqueceu meu nome, eu pensei, se tudo que eu estudo e eu sei que eu posso ajudá-lo, por que não enfrentar todos esses medos por alguém que eu amo? Então, comecei a fazer o tratamento com o meu avô, ele teve uma melhora substancial, no fim da vida também ele teve uma passagem tranquila, digna, e aí tudo foi por conta da Edma, e não é à toa que hoje nós temos o Instituto Edma, né? Então, eu falo sempre que o nosso propósito é o cuidar das pessoas, mas a gente cuida das pessoas através da ciência, então a ciência é a nossa raiz. Então, tudo que eu faço começou por conta dessa pessoa, tem rosto, tem nome, tem uma história, e é essa pessoa aqui, que hoje vive bem, tranquila, inclusive, outro dia ela foi na primeira palestra, entende a dimensão disso tudo. E eu usei o nome dela como um acrônimo, que é Educação, Descoberta e Medicina Avançada. Então, nós não só tratamos pessoas, mas capacitamos profissionais, promovemos eventos, enfim, fazemos pesquisa também, temos grupos de estudos. E aí, finalmente, gente, adentrando no nosso caso, esse caso aqui, eu falo sempre que até hoje é o mais complexo da minha carreira. Não tem problema nenhum, né, falar sobre o nome, mostrar vídeos, eu vou mostrar com autorização da mãe. Inclusive, tanto o paciente quanto os familiares, eles falam que eles querem dar depoimento e participar nos eventos presenciais, mas eles me procuraram ano passado, no Natal, perto do Natal, no final de dezembro. E aí, todo mundo que me conhece sabe, fala, Bruna, você não para, como assim você não tira férias, você não faz, né, no feriado, nada? Eu falo, gente, quando tem familiares e pessoas em sofrimento, talvez esse tempo custe uma vida. E esse caso, quando apareceu para mim, foi direcionado pelo psiquiatra do CAPS, eles vieram depois, me conheceram através de um evento aqui na região do Oeste, e quando apareceu para mim, eu pensei, meu Deus, eu não sei se eu vou conseguir tratar, porque eu nunca tratei nada parecido, olha por quantos profissionais já passou. E chegou ao ponto, gente, minha mãe é super religiosa, né? Ela falou, Bruna, eu tô rezando para você conseguir ajudar esse menininho. E aí chegou um momento que eu não dormia mais pensando nesse adolescente, eu falo uma criança, né, 16 anos, porque era todos os dias a mãe dessa criança me mandando mensagem. É um paciente masculino, tem 16 anos, já tinha um diagnóstico prévio de TEA, nível 1, e epilepsia também, já diagnosticado do lobo frontal desde a infância. A mãe, né, fala que com menos de um ano ele teve um acidente, um episódio com choque elétrico, e desencadeou algumas questões, inclusive a epilepsia, que estava controlada parcialmente com a carbamazepina. E aí ele ficou usando a carbamazepina por anos, com um controle parcial, só que aqui tem um ponto que me chamou muita atenção e que é bem importante, principalmente para os profissionais da saúde, que vocês gravem bem. Antes de tudo que eu vou mostrar para vocês, e todos os vídeos, né, toda a história, o Mateu, que é o nome desse paciente, ele funcionava bem. Ele era funcional, ele tinha um bom rendimento escolar. A mãe descreve que ele estudava outros idiomas, é uma família que veio da Argentina, eles são imigrantes, então tem toda essa questão também com dificuldade. Tinha habilidades artísticas, ele fazia yoga, estudava, trabalhava, né, desenhava, falava inglês, e a cognição estava 100%. Só que quem sabe, né, até nível 1, tranquilo, é funcional, até é muito estigmatizado por conta da pessoa parecer normal, né, tem um preconceito. E aí ele começou a ter um comportamento diferente, que pode ser típico de adolescente ou não, porque 16 anos a gente sabe que tem algumas mudanças. Ele começou a ficar mais retraído, né, ter mais isolamento social, mais trancado no quarto e tal. E aí a mãe, né, chamou atenção esse comportamento, humor rebaixado, e decidiu levar o CAPS. E aí, lá no CAPS, foi que tudo, né, começou. Então, qual foi a primeira conduta? A conduta do psiquiatra foi colocar sertralina. Foi colocado sertralina. Deixa eu passar aqui para vocês verem. Opa. Aqui tem um videozinho, então não sei se isso quer pausar. Posso seguir, gente? Está sendo transmitido no YouTube, como você disse que está tudo bem, né, com relação à família, acho que dá para a gente continuar, né? Perfeito. Deixa eu passar. Então, gente, qual foi a conduta? A conduta foi 150 miligramas por dia de sertralina, associada à risperidona, 1 miligrama,
E a partir desse momento, esse paciente, né, o Matheus, ele começou a colapsar e teve uma mudança comportamental, assim, mudou globalmente, né, todo o comportamento. Inclusive, não só o comportamento, a questão do humor e tudo, mas também o quadro das crises convulsivas. Então, essa mãe, ela me mandava vídeo dia e noite dessa criança tendo crises convulsivas, foi internado no hospital, inclusive esse vídeo aqui é no hospital. E aí, desde então, passou por vários profissionais. Então, inclusive, eu coloquei aqui toda a conduta em uma linha do tempo para ficar mais fácil para vocês entenderem, né? Então, começou com o direcionamento no CAPS, essa criança estava com humor rebaixado, isolamento social, foi administrado risperidona e sertralina, e aí eu quero construir essa linha do tempo com vocês, para que vocês vejam não só o que aconteceu, mas que, de certa forma, era previsível que acontecesse. Porque nós entendemos, né, nós profissionais da saúde, quando eu falo nossos pacientes merecem que a gente estude, e trabalhar com cannabis dá trabalho não só pela cannabis medicinal, mas os casos que chegam até a gente são desafiadores, e cada caso é um caso, cada indivíduo é único. E aqui nós estamos falando de uma criança que é diferente, esse cérebro é diferente, esse mecanismo é diferente, porque é TEA e epilepsia. E aí, aqui na etapa 1, então a gente vê que foi prescrito sertralina, 150 miligramas mais 1 miligrama de risperidona, já é uma dose elevada de sertralina para um adolescente no início do tratamento, né? E aí, o que aconteceu? Síndrome de ativação serotoninérgica. Essa criança, ela começou a ficar ansiosa, muito agitada, passou a não dormir mais, ter insônia, vários sintomas autonômicos, e exatamente com esses sintomas que a família chegou até mim, porque nada resolvia. Então, passava de profissional para profissional e eles iam mudando a medicação e só piorava o comportamento. E aí, o que aconteceu? Lá no hospital ainda, tanto é que naquele laudo que eu compartilhei com vocês antes, eles relatam que a risperidona, ela causou uma reação extrapiramidal nesse adolescente. Por que isso aconteceu? Tanto é que aqui nós estamos falando de casos complexos e também uma abordagem multidisciplinar. Eu atuei nesse caso junto com a farmacêutica clínica, que é a Marina do Instituto, ela faz o acompanhamento de alguns pacientes. Quando a Marina, esse paciente já estava em acompanhamento comigo, e quando a Marina olhou para o caso, que eu compartilhei com ela o prontuário, ela olhou e ela falou assim, nossa, mas não era óbvio que não poderia ter prescrito isso, que esse sistema já era diferente? E justamente, gente, por isso que eu falo que de certa forma é previsível. Que quando a gente olha para um paciente, né, uma pessoa com TEA, o sistema dopaminérgico de quem tem TEA é atípico. Os receptores de dopamina, os D2 principalmente, eles têm menor densidade basal. O que isso significa? Que o mecanismo de ação desse medicamento, né, que um bloqueio de D2, mesmo que fosse em dose baixa, poderia ser suficiente para produzir sinais extrapiramidais. E o que a gente chama, né, o nome técnico que aconteceu nesse paciente, inclusive a paciente anterior dessa aula, ela me relatou que teve o mesmo com outro medicamento, é que houve uma acatisia, que pode acontecer com antipsicóticos e não só no caso do autismo, né? Então, nesse momento, eu acho que quando ele começou a ter essas reações, já tinha uma acatisia instalada, só que os profissionais não reconheceram, acabaram não percebendo que é isso. Por quê? Pode ser que aconteça muitas vezes, né, como tem uma doença de base já instalada, no caso, uma questão comportamental associada ao autismo, pensar logo que não é um comportamento pela risperidona, pelo antipsicótico, e sim uma piora da doença de base, no caso, o autismo, né? Então, quando aconteceu essa reação extrapiramidal que foi identificada, o que aconteceu? Foi internado, o Matheus foi para o hospital, eles identificaram que era uma reação extrapiramidal pela risperidona, mas o que foi prescrito lá? Haloperidol, injetável, na etapa 4. E aí, tem uma questão também do mecanismo de ação, ainda falando dos receptores D2, porque o haloperidol, ele tem maior afinidade D2 entre todos os antipsicóticos disponíveis, ou seja, nós estamos aqui falando de um paciente não só com TEA, mas também de um paciente com epilepsia. E quando nós falamos dessa questão dos receptores D2, o haloperidol ele vai reduzir o limiar convulsivo de maneira bem significativa.
Então, pensando nesse cenário, não seria, né, o melhor dos antipsicóticos para usar. Por que eu estou falando isso, gente? Não é uma crítica ao profissional que esteve envolvido nesse caso, mas é que tudo que eu estou falando sobre esse caso e toda essa linha do tempo e farmácia, polifarmácia, essa cascata iatrogênica, né, que a gente fala da piora dos efeitos adversos pelo próprio tratamento, é que contribuiu para a desorganização cognitiva que se seguiu. Porque a mãe descrevia, olha, meu filho estuda, meu filho trabalha, meu filho tem uma vida funcional, ele só estava um pouco triste. E aí, depois que ele procurou o profissional, o que aconteceu? Eu não estou entendendo mais nada. Justamente porque houve uma desorganização cognitiva e global. E aí, né, falando dessa polifarmácia, quando o Matheus chegou até mim, o que ele estava usando? Ele estava usando quetiapina, estava com 300 miligramas por dia, ele estava com 30 miligramas por dia de diazepam, uma dose que é extremamente alta. Chegou um momento que a mãe dele falou, Bruno, ele está tomando, a médica disse que até 6 diazepam por dia dá para dar. Ele tomava 6 diazepam por dia e não dormia. Biperideno 2 miligramas, oxcarbazepina com 600 miligramas, ou seja, ele estava com 5 fármacos, dose altíssima e nada estava funcionando. Esse caso foi muito sensível para mim, porque quando eu atendi esse paciente, a mãe estava extremamente vulnerável, eram pacientes hipossuficientes, eu atendi no projeto social de forma gratuita, mas eles estavam sem dormir há 30 dias. Insônia crônica. Esse paciente, ele tinha já indicação, internação para o hospital psiquiátrico, só que não tinha vaga. E aí eles mandaram para casa. Os pais perderam o emprego, estavam há 30 dias sem dormir, tinha autoagressão, tinha heteroagressão. No dia da nossa consulta, ele quebrou a televisão e várias outras questões de comportamento, gente. E aí nós não estamos falando do sofrimento só para o paciente, olha tudo que envolve isso. E aí, tem outras questões também, né, falando por isso que eu perguntei sobre o público, se seriam mais profissionais da saúde, porque tem a questão também da farmacologia, por isso que é bem importante tem a Marina, que é a farmacologista ali clínica do Instituto, porque a gente precisa avaliar também a interação entre os medicamentos. Então, né, não se fala nisso, mas já que eu estou falando tudo que o paciente estava utilizando, a carbamazepina também é um indutor da CYP3A4, que é a principal enzima para a metabolização da quetiapina. Ele estava usando quetiapina. O que isso quer dizer, gente? Isso significa que, por conta dessa interação na metabolização, né, da modificação dessa enzima, ou seja, a metabolização é como vai excretar, tirar do corpo. Isso significa que ela pode reduzir os níveis plasmáticos da quetiapina em até 60%. A carbamazepina. Então, se a gente for avaliar tudo que o Matheus estava tomando, como ele estava tomando a carbamazepina e a quetiapina tem essa interação, então ele estava tomando 300 miligramas por dia de quetiapina, mas se for avaliar essa interação, o nível sérico seria equivalente a talvez só 120 miligramas. Então, a medicação, apesar de parecer que estava com uma dose alta, ainda parecia ineficaz. E qual que é a tendência clínica? Quando está com uma dose que parece ineficaz, aumentar a dose. E a tendência é aumentar a dose, e aí a cascata piora, né, gente? A gente está falando da cascata iatrogênica. E aí nós temos toda essa questão da interação medicamentosa, de tudo que ele estava tomando, mas como eu falei no início, nós não estamos falando aqui de uma fisiologia, né, de um organismo que é normal entre aspas. Nós temos algumas mudanças neurobiológicas. Nós estamos falando de um paciente com TEA, um paciente com epilepsia. Então, o paciente por si só, né, falando a nível neurobiológico, ele já reage diferente aos psicofármacos. Então, aqui eu vou explicar um pouquinho mais para que vocês entendam por que isso tudo aconteceu com esse paciente. E por que eu disse lá na frente que era previsível, né? Então, a primeira coisa é o desequilíbrio de excitação e inibição. Porque no TEA, ali no autismo, tem um excesso de atividade glutamatérgica e um déficit da sinalização GABAérgica. Nós sabemos que glutamato é neurônio, né, neurotransmissor excitatório, GABA inibitório. Então, já tinha um desequilíbrio ali. E isso cria uma estabilidade cortical aumentada já de base. Então, falando a grosso modo, com termos práticos para vocês, esse paciente, ele já estava no estado de tensão permanente. Antes de usar isso tudo, ele já tinha um desequilíbrio, né, neurobiológico. E aí, se a gente for pensar num fármaco, qualquer fármaco que aumente ainda mais essa excitabilidade,
como, por exemplo, o inibidor seletivo da recaptação de serotonina, em doses altas, como foi posto, né, a sertralina, o que vai acontecer? Ele vai acabar empurrando esse sistema além desse limite. O outro ponto que eu já falei, mas eu quero reforçar, é justamente o sistema dopaminérgico. Então, o sistema dopaminérgico atípico, porque os receptores D2 do núcleo caudado, e principalmente no córtex pré-frontal, né, desse paciente, ele também tem padrões alterados. O paciente com autismo, ele tem padrões alterados lá do sistema dopaminérgico. E isso explica, gente, porque a risperidona, né, em 1 miligrama, produziu essa reação extrapiramidal num paciente que teria tolerado uma dose como essa em outro contexto clínico, que não foi o caso desse paciente específico. Mas a gente sabe, recebe todos os dias pacientes utilizando risperidona normalmente, né, 1 miligrama. E essa hipersensibilidade dopaminérgica não é surpresa para ninguém. Basta estudar um pouquinho sobre o transtorno TEA, que a gente vai entender que tem uma modificação nesse sistema dopaminérgico. Assim como o sistema endocannabinoide também, que eu vou explicar para vocês lá na frente. E terceiro, uma hipersensibilidade serotoninérgica também. Então, as vias de serotonina também têm uma reatividade basal já aumentada no autismo, no TEA, especialmente em adolescentes. Então, se a gente pensa no inibidor seletivo da recaptação de serotonina, quando a gente está utilizando esses fármacos em doses altas, a gente não está só aumentando a disponibilidade de serotonina, né, de 5-HT. A gente está superestimulando um sistema que já estava sensibilizado. Então, não só o dopaminérgico, com glutamato, enfim, excitatório, mas também a questão da serotonina. E aí, o que acontece? Justamente o resultado disso tudo pode ser o oposto que a gente queria. O paciente, ele fica mais ansioso, ele fica mais agitado, ele fica sem dormir. Atendi uma paciente agora, ela falou, nossa, Bruna, eu sempre, né, travo a coluna, às vezes me dá um plasio e eu sinto uma angústia tão grande, não sei o que, começou a me descrever, eu falei, acatisia? E aí ela começou a me descrever justamente, isso pode acontecer. E parece que, nossa, está sendo o oposto que a gente planejou. Então, gente, mais uma vez, isso não é uma crítica, é uma lacuna, justamente do estudo, ou talvez na formação, que não só, né, eu sei que é muita coisa, mas cada paciente é um caso, exige muito estudo, assim como tem a lacuna da cannabis, então talvez tenha também do autismo, né, então a gente precisa estudar caso por caso. E aí, quando aqui falando um pouquinho da neurobiologia do TEA, mas quando nós olhamos para pacientes com esse perfil, falando da epidemiologia, então 30%, gente, 30% é o número que eu quero que vocês, né, levem desse slide dessa aula. 30% dos indivíduos com autismo vão desenvolver epilepsia em algum momento da vida. E muita gente que está aqui vendo essa aula e trabalha com isso já deve ter se deparado, né, com pacientes com esse perfil. Então, não é uma comorbidade ocasional, isso acontece muito. E mais, o risco de epilepsia, então, no TEA, é cerca de 2 a 3 vezes maior do que na população em geral. Então, é muito comum. Outro dia eu fiz uma aula pela LESC, Assembleia Legislativa aqui de Santa Catarina, só para paciente, só sobre autismo e deficiência intelectual para professores da PAI. A maioria dos casos que eles descreviam sempre era acompanhado, né, do autismo e epilepsia. Então, a prevalência, né, dos pacientes, ou o contrário, falando de TEA e epilepsia. E quando a gente pensa no oposto, que é pacientes com epilepsia, a prevalência de TEA é de 8%. Então, por que isso não é coincidência, gente? Porque quando nós estamos falando de neurobiologia, esses transtornos, eles compartilham substratos neurobiológicos. E quais são, né, esses substratos? Então, tudo que eu expliquei para vocês antes, o mesmo desequilíbrio de glutamato, de GABA, que explica a excitabilidade no TEA, no autismo, também explica a questão da epilepsia. E também tem mutações genéticas em canais iônicos, então não caberia, não temos tempo hábil, mas eu vou citar para vocês aqui, como o SCN1, o KCNQ2, CNTNAP2, enfim, essas mutações nesses canais iônicos, eles aparecem tanto no autismo quanto na epilepsia. E também uma outra via, a mTOR, que muitos já devem ter ouvido falar, que quando fica hiperativada, ela produz algumas displasias corticais epileptogênicas, né? Então, relacionada à epilepsia. E aí também altera a sinaptogênese, que é a formação ali do... Tanto é que se fala muito da poda neural, enfim, a formação de novas conexões sinápticas no autismo. E aí, basta estudar um pouquinho sobre autismo, inclusive do perfil nutricional, nós sabemos que tem a neuroinflamação relacionada. Então, interleucina 6, CNF-alfa,
eu vou colocar também posteriormente, eles estão aumentados. E essa questão inflamatória modifica também não só a excitabilidade, mas também a resposta aos fármacos em ambas as condições. Tanto é que muitas vezes a gente fala, nossa, o paciente com autismo basta mudar a dieta, muitas vezes que já tem uma mudança, uma evolução comportamental, justamente porque essa questão inflamatória é exacerbada. Então, o que isso significa, gente? É que quando a gente está lidando com o paciente, né, com TEA e epilepsia, a gente já está falando de um sistema nervoso que tem várias vulnerabilidades, em várias camadas. Então, um erro farmacológico, ele não vai afetar só o humor desse paciente, pode precipitar crises, que foi o que aconteceu, pode causar uma desorganização cognitiva, um colapso comportamental, como aconteceu exatamente com esse caso. Então, o que aconteceu com ele? Ele não teve só a catisia, que ele ficou agitado, ele ficava andando o tempo todo, mas ele ficou completamente desorganizado. Ele começou a chorar o dia todo, mas chorar muito, assim, gritado, ininterruptamente, não dormia mais e começou a ter delírios. Ele falava de pessoas que já tinham morrido, chamava pessoas que não tinham nexo, começou a desconectar tudo. E aí ninguém entendia nada, porque parecia que quanto mais tratava, pior ficava, quanto mais medicamentos colocava, né, pior ficava. Então, aqui eu coloquei um vídeo, não sei se aparece o áudio. Acho que eu vou ter que pôr o áudio do computador, gente. Só um segundo. Só um segundo que eu vou colocar o áudio aqui. Ih, gente, peraí que travou tudo. Quando você compartilha, aí em geral já aparece um link ali que você clica e vai o áudio também. Você pode tentar compartilhar novamente. Ele travou a minha tela aqui. Tudo bem, é isso mesmo, acontece. Você consegue interromper o meu compartilhamento, Gia, aí pela... Deixa eu interromper. Saiu? Não. Ok, eu tento entrar de novo. Consegue me tirar da chamada, talvez, pelo computador? Vou tentar aqui agora. Esse caiu. Eu acho que sim. Só deixa eu ver aqui. Deixa eu só retomar no... Ah, você está ainda compartilhando, pelo que eu vi aqui. É que eu tô pelo celular e pelo computador. Deixa eu só... Ah, tá. Na hora que você for clicar em apresentar, ele aparece embaixo ali um linkzinho que você marca, está escrito compartilhar também o áudio da guia. Eu posso compartilhar minha apresentação contigo, Jean? Pode sim. Acho que vai ficar mais fácil.
Mandei no WhatsApp, que eu não tô conseguindo mexer aqui. Tá bom, vamos lá. Tá certinho? Uhum. Acho que era o slide lá pelo 6 ou 7. Vou tentar reiniciar no computador. É o 7 mesmo? Deixa eu ver. É um que fala sobre o mecanismo de ação. Tem um vídeo aqui. E o próximo. Tem um videozinho à direita. Acho que é a próxima página, Jean. Mais uma. Mais uma. Mateo, soy yo, acá estoy. Pode passar o videozinho. É esse mesmo? Uhum. Pode passar o videozinho, que tava falando do choro dele, né? Mateo, soy yo, acá estoy. Aquí estoy. Mateo, mírame. Acá estoy. Mato. ¿Por qué no me reconoces? Acá estoy. Pero soy yo. Soy yo. ¿Quién es tu otra mamá? Soy yo, Matu. Acá estoy, Matu. Estoy acá, Matu. Tranquilízate. Matu, estoy acá. ¿Por qué no me reconoces, Matu? Estoy acá, Matu. Acá estoy. Acho que dá para pausar o vídeo. Matu, aquí estoy, Matu. Tranquilízate. Então, justamente o que a gente vê é uma desorganização, esse paciente ele não consegue comunicar o que está sentindo, e isso é muito comum, principalmente em paciente até não verbal. Então, nós, né, que conseguimos verbalizar, explicar que a gente está sentindo uma agitação, uma angústia muito grande, inclusive eu vi um psiquiatra essa semana falando de um antipsicótico que ele teve com a catesia, a gente consegue comunicar o que está sentindo, mas e o paciente não verbal, muitas vezes? E o paciente que está com a desorganização, né, uma mudança comportamental completa como ele. Então, ele só sentia uma angústia muito grande, ele não parava quieto, a mãe descrevia que ele não conseguia ficar sentado, e ele começou a chorar ininterruptamente dessa forma que vocês estão vendo. E a mãe dele tenta acalmar ali, ele não reconhece, né? Então, eu comecei a desmembrar, eu coloquei slide por slide, reforçando todo o mecanismo para a gente entender o que aconteceu. Então, o que aconteceu com a sertralina nesse caso, né? Por que essa dose de 150 foi um problema? Justamente, esse inibidor seletivo da recaptação de serotonina, ele vai bloquear o transportador de serotonina, certo? E aí a serotonina fica mais tempo ali na fenda sináptica. Em adultos neurotípicos, né? Isso produz um efeito ansiolítico, isso é bom, e até 2, 4 semanas, né, uns 14 dias para começar a fazer efeito. Mas quando ocorre a dessensibilização desses receptores, é diferente. Então, no autismo, esse cenário foi diferente. As vias, como eu já falei para vocês, elas têm uma reatividade basal aumentada. Então, quando você bloqueia ali o transportador, que é com uma dose alta, né, você já está produzindo uma hiperestimulação aguda desses receptores e o resultado não é calma, como a gente esperava, não é efeito ansiolítico. E aí a gente chama de síndrome, né, de ativação, que é essa ansiedade intensa, essa agitação, essa impulsividade, insônia, exatamente o que aconteceu logo nos primeiros dias. Então ele tomou e já aconteceu isso. E aí, justamente mais um componente crítico é que pacientes com epilepsia,
antidepressivos, eles reduzem o limiar convulsivo. Então, até então, a mãe descrevia que com a carbamazepina estava controlada as crises convulsivas. E aí, depois que foi inserida a serotonina, a sertralina, esse limiar convulsivo mudou e ele voltou a ter crises, né? Justamente esse mecanismo parece controverso, porque possivelmente a via da ação serotoninérgica no hipocampo é controverso pela ação da serotonina, dessa via, justamente no hipocampo e também na amígdala. Mas esse risco precisa ser considerado, né, gente? E aí, se quiser passar o slide. E aí, justamente reforçando, mas que eu acho que é o slide mais importante, que poderia resumir tudo o que eu falei para vocês. Então, se um paciente com TEA, ele piora após começar a usar um antipsicótico, isso não só com TEA, mas a gente está falando especificamente desse quadro aqui, a gente pensa justamente nesse quadro aí de acatesia antes de pensar na piora da doença de base, mas é muito comum, né, gente, principalmente para o paciente que não consegue verbalizar o que está sentindo. Então, a primeira coisa que eu pensei, a primeira coisa talvez que o profissional pensou, que toda a família pensou, está piorando o TEA, está piorando essa doença de base. E a catesia, só para quem nunca ouviu falar, é caracterizada, então, por uma síndrome de inquietação motora, que é causada pelo bloqueio do dopaminérgico, como eu já expliquei lá no início, e já expliquei também sobre a questão do sistema dopaminérgico, né, que está vulnerável e diferente nesse paciente com TEA. Então, esse efeito adverso, ele é muito mal diagnosticado, é difícil fazer isso, né, justamente porque todos esses sinais, agitação, essa incapacidade de ficar parado, ele ficava levantando, ele ficava chorando, ele ficava andando, a mãe não entendia, ficava mais irritado, ele se dava tapa, os pais estavam machucados também, são iguais, são idênticos, assim, a piora do TEA. Então, o paciente ele não consegue dizer, eu estou tendo desconforto, está insuportável, estou angustiado. Ele só tem todos esses sintomas que vocês estão vendo. Então, é chorar, é bater, é morder, é correr, quebrar as coisas. E aí a gente acaba achando que o transtorno piorou, aumenta a dose, aumenta os fármacos, e aí acontece tudo isso que eu estou falando para vocês. Então, no caso do Mateu, a primeira coisa que aconteceu foi reação extrapiramidal com a risperidona, então isso já deveria ter levado à suspeita da catesia, aplicado a escala de Barth que eu coloquei ali. Mas em vez disso, o fármaco foi trocado, no hospital foi colocado aloperidol, que também tem potencial extrapiramidal ainda maior, e aí a cascata continuou. Então, é muito importante a gente entender a relação temporal de todos esses eventos, porque parece até repetitivo, mas eu fui colocando um por um, fármaco por fármaco, toda a conduta, entendendo. Então, o nosso olhar, enquanto profissional, precisa ser integral, holístico com o paciente, mas entender tudo o que ele fez até então. Porque entendendo os erros, a gente vai, né, conseguir ajudar esse paciente, justamente por essa linha temporal que eu coloco aqui para vocês. Então, a gente observa que o paciente piorou depois do início do antipsicótico, quanto tempo, dia, semana, então esse perfil caracteriza a catesia, né? E aí, quando a gente observa, qual que é a diferença? Se a gente observasse a diferença em meses ou anos, talvez seria uma possível, né, uma provável progressão da doença, que pode acontecer, a gente se depara com isso no dia a dia também, mas ali foi no caso de dias. E aí foi muito difícil, porque quando a gente se depara com um paciente assim, que está quebrando tudo, chorando, batendo, machucando todo mundo, e ele não está no hospital psiquiátrico com profissionais capacitados para manejar isso, imagina como é para a família, gente. Então, os pais eles já não dormiam e já não tinham mais, não tinham emprego. Eles perderam o emprego porque estavam tentando manejar e cuidar dessa criança. Então, basicamente isso, é isso. Então, dá para passar o slide? Passa por gentileza. Só um minuto que travou aqui também. Agora. Então, não só olhar essa linha temporal, né, toda a vulnerabilidade desse paciente,
a questão da conduta dos outros profissionais, é muito importante a gente olhar a interação medicamentosa também. Nesse caso, é um adolescente, mas a gente recebe aí paciente polifarmácia idoso tomando 22 medicamentos, 25 medicamentos, isso é bem comum. Então, nesse caso, o que eu coloquei para vocês observarem? Então, a interação mais importante seria da carbamazepina com a quetiapina. Então, a carbamazepina ela vai induzir a CYP3A4 e a quetiapina é metabolizada, né, a maior parte por essa via. Então, consequentemente, teria uma redução de em torno de 40% a 60% nos níveis plasmáticos da quetiapina. Então, na prática, já falei para vocês, ali estava prescrito 300, mas se a gente avalia essa interação, provavelmente estava circulando em torno de 120 miligramas, 150 miligramas a concentração sérica. Então, parecia ineficaz a medicação, mas não era ineficaz. Ela só estava sendo destruída antes de até mesmo começar a ter efeito, agir, né? E nesse caso, a carbamazepina também tem esse problema, mas ainda mais pior, pior porque é um indutor enzimático muito mais potente. Então, quando a gente vê a carbamazepina que ele utilizava, que até então estava controlando as crises convulsivas, ela reduz os níveis de praticamente todos os antipsicóticos. Não só os inibidores seletivos da recaptação de serotonina, mas também antipsicóticos, também benzodiazepínico, que é usado na prática, que ele estava usando esse combo, né? Então, se o paciente usa carbamazepina, a gente precisa revisar cada dose de cada psicofármaco que está usando de forma concomitante. Isso, gente, a gente está falando só dos fármacos utilizados até então por outros profissionais e como esse paciente chegou até mim. Quando a gente olha para a cannabis também vai interagir. Inclusive, hoje eu atendi um paciente bipolar, eu falo, olha só, é muito importante que a gente atue de maneira multidisciplinar, multiprofissional, porque se eu colocar cannabis, vai ter uma interação que não necessariamente vai ser ruim, mas talvez se a gente colocar cannabis, o psiquiatra vai ter que mexer na dose, o neuro vai ter que mexer na dose, porque tem essa interação medicamentosa. Então, essa conversa, essa atuação conjunta dos profissionais é bem importante. E o haloperidol, que foi utilizado ali, que nesse caso, reduz o limiar convulsivo e acabou piorando. Ele começou a ter crises convulsivas no hospital mesmo, né? Então, olha essa cascata de eventos, gente. E o diazepam, 30 miligramas por dia. 30 miligramas por dia. A criança tomando 6 miligramas por dia de diazepam. Então, a gente está falando de uma criança, né? Um adolescente de 16 anos, além da dependência física, tem a questão da síndrome da abstinência. Teve um dia que o pai falou, não, eu não vou dar mais nada, não está adiantando, tirou. E aí a criança, o adolescente, ele começa também a ter síndrome de abstinência, porque a gente está falando do medicamento que causa dependência. E só essa síndrome de abstinência, o Nunes pode explicar depois, reforçando, né, isso tudo melhor que eu, isso por si só já pode precipitar algumas crises, E aí, o benzodiazepínico, por si só, no TEA, ele também pode causar efeito paradoxal. Então, pode ser que também estava acontecendo isso. Então, tem uma piora da agitação, prejuízo cognitivo, né, desinibição. Então, o Mateu provavelmente também estava apresentando esse efeito e ninguém reconheceu. Ele mudava de profissional, subia a dose, mudava de profissional, mais o medicamento, mudava de profissional, subia a dose, e sempre os sintomas piorando. Então, antes da gente pensar em aumentar qualquer psicofármaco, né, num paciente com uso de antipilético, a gente precisa verificar toda essa questão da interação. E para isso, eu sempre indico para os meus alunos aplicativos. Tem software, tem vários sites que você coloca lá, tudo que o paciente está utilizando rapidinho, já vê a interação, já vê o quão forte é essa ligação, o quão perigoso. Isso pode ser decisivo para o nosso paciente. E aí, finalmente, passamos já, por gentileza, a gente chega no maestro da orquestra, né, na estrela da noite, que é o sistema endocannabinoide. Então, eu acho que todo mundo que está assistindo essa aula sabe sobre esse sistema, ou se não sabe, eu vou reforçar aqui. Então, o Meshulam e o Gaoni, quando eles conseguiram isolar, né, alguns compostos da cannabis, principalmente THC, foi descoberto que essas substâncias presentes na planta conseguiam se conectar a um sistema que nós já temos, naturalmente. E aí, né, levantou a questão, será que a gente não produz algo parecido? E descobriu que sim, que a gente produz algo muito parecido, que são chamados de endocannabinoides, e os principais, mais conhecidos até então, são a anandamida e o 2-aractonilglicerol, o 2-AG. Então, a gente fala que é uma maconha interna, né? Com preconceito ou não, todo mundo está produzindo esses canabinoides de forma endógena, natural. E aí a gente tem um sistema inteiro que consegue se conectar
com essas substâncias, não só as que estão na planta, mas que a gente produz por si só, né? E aí tem esses receptores, eu sempre falo analogia de chave e fechadura. Então, a chave certa liga a fechadura certa. Nós temos esses receptores no cérebro, nós temos em todos os órgãos, nós temos nas células do sistema imunológico, principalmente, nos ossos, enfim. Então, essas corzinhas aí, essa imagem, que eu acho que está bem didática, e muitos de vocês já devem ter visto, justamente ilustra isso, né? Então, o sistema endocannabinoide existe em todos os mamíferos, existe em todos nós. Lá, quando a gente olha para o cérebro, principalmente no hipocampo, na amígdala, nos gânglios da base, estão presentes os receptores CB1. Então, tudo isso que eu estou falando para vocês, todas essas áreas cerebrais estão envolvidas com o controle motor, com o sistema límbico, as emoções, e eles funcionam como moduladores retrógrados da sinapse. Então, quem estudou já um pouquinho sobre a questão da fisiologia, a gente acostumou a aprendeu, por exemplo, a serotonina, guardados neurotransmissores em vesículos, aqui no receptor pré-sináptico, e é liberada para o pós-sináptico. Quando nós falamos em sinalização dos canabinoides, é retrógrada, é o contrário. Ele vai ser liberado do pós-sináptico para o pré-sináptico e só sob demanda. Ou seja, quando a célula pós-sináptica está recebendo um estímulo excessivo, ela vai sintetizar, vai liberar esses canabinoides de forma endógena, falando até então, né, dos que a gente produz naturalmente, por exemplo, a anandamida ou 2-AG, e aí volta aqui para agir nessa célula pré-sináptica. Então, quando a gente pensa nesse sistema de sinalização retrógrada, qual que é a lógica disso? É que se tiver algo errado, ele vai ser produzido sob demanda. Por isso que o efeito é muito rápido. Então, digamos que eu tenho lá, como eu falei para vocês, no caso da epilepsia, que tem um desequilíbrio entre glutamato, que são neurotransmissores excitatórios, e o GABA, que são neurotransmissores inibitórios. Se a gente pensa nessa organização de sinalização retrógrada, toda vez que algo está errado aqui, eu vou liberar daqui do pós-sináptico. Então, opa, está errado aqui, eu libero os endocannabinoides, ele vem e atua nessa célula aqui para organizar o que está errado. Diferente do inibidor seletivo da recaptação de serotonina, por exemplo, que vai agir só naquele transportador, só naquele receptor. Então, ele vai fazer a organização, como se fosse um sistema de freio e de equilíbrio que vai agir quando necessário. Quando nós falamos de receptores CB1, eles estão predominantemente lá no cérebro, são ativados principalmente pelo THC. Então, quando a gente fala de anandamida, o nosso corpo produz. Quando a gente fala de THC, tetraidrocannabinol, a gente conhece, está na planta, né? E a fórmula, a estrutura química deles é muito parecida. O THC, ele tem a capacidade de ativar diretamente esses receptores CB1. O CB2, ele não ativa esses receptores. O CB2, ele é um modulador. Ele consegue modular várias vias, inclusive a de serotonina. Quando nós olhamos para receptores CB2, eles estão também lá no cérebro, só que eles estão muito envolvidos com a questão imunológica. E lembra que eu falei para vocês lá que tem um perfil inflamatório exacerbado no TEA? Eu quero que vocês lembrem dessa informação. Nós temos, sim, lá no sistema nervoso, porque nós temos a micróglia, né, que são células de defesa que estão no sistema nervoso, mas nós temos principalmente na periferia. E aí o CB2, ele está lá nos linfócitos, enfim, né, nos macrófagos. E quando a micróglia está ativada, como acontece no TEA, porque tem um perfil inflamatório, né, neuroinflamatório, com neuroinflamação elevada, o que acontece? O CB2, ele está ativado. Justamente, ele está ativado para tentar reduzir a produção da interleucina 6, que é pró-inflamatória, do TNF-alfa, que eu falei lá no início de vocês. Então, quando a gente olha para esse sistema, quando a gente olha para as substâncias da cannabis, a gente pensa também como efeito neuroprotetor. E aí, isso é muito importante para que vocês entendam qual que é a relação da cannabis, do sistema endocannabinoide, com o caso do Matteo ou com o caso do autismo. Se você quiser passar, já. Aí, só ilustrando um pouquinho para vocês, é que o que eu falo, normalmente tem muitos leigos na plateia, eu acho que não é o caso aqui, mas eu falo que Deus não fez essa planta, que está 2.700 anos antes de Cristo, né? E não fez esse sistema super complexo. Essa aqui é uma imagem do sistema endocannabinoide expandido,
ou o endocannabinoidoma, que a gente fala, para a gente fumar um cigarrinho de maconha de vez em quando. E se eu falo de cannabis ou se eu falo de maconha, a mesma planta, não interessa se ela está numa flor, se ela está numa goma, se ela está, né, envasada num frasco ali com óleo. E aí, justamente aqui que está o X da questão, gente. Esse sistema, ele é super complexo. A gente fala de CB1, CB2, mas eu poderia aqui usar 7 dias da semana para explicar para vocês sobre esse endocannabinoidoma. Então, a gente vê ali todas essas setinhas que os fitocannabinoides, os que estão encontrados na planta, eles conseguem modular outras vias, então canais iônicos, receptores, as vias de serotonina, de dopamina, da mesma forma que os neurotransmissores, eles conseguem mudar a sua conformação com outros com ácidos graxos, ali tem N-acil no início, para ativar os receptores do sistema endocannabinoide. E aí nós estamos falando de um sistema que não é só ativado pela maconha. Ele pode ser ativado por outras coisas também, por exemplo, alimentos, ômega 3, ômega 6, gliceno, que está na manga, limoneno, sei lá, pineno, que tem na pimenta, que tem no limão, na laranja, tudo está compartilhado. E aí a gente olha para esse sistema expandido e entende que é algo super complexo. Então eu vou tentar reduzir aqui para a gente olhar só para o TEA. Pode passar, gente. Quando a gente começa a olhar para esse sistema, eu acho que todo mundo sabe que ele é o maestro de uma orquestra, né? Então, eu falo sempre, acho que todo mundo faz essa analogia, que o show ele só é bonito se todo mundo está tocando a mesma nota. Eu sou musicista também, então eu adoro essas analogias com música. Se aquela história de cada um tira a música em casa, no show a gente faz, junta tudo e vai dar certo. Não vai dar certo, não. Tem que ter um maestro para regular tudo, né? Para coordenar a orquestra. Então, a gente imagina o maestro da orquestra como se fossem os nossos sistemas fisiológicos. Então, a gente tem lá o sistema nervoso, sistema respiratório, cardiovascular, e olha para o sistema endocannabinoide como se fosse o maestro que está coordenando tudo. Por isso que ele é incrível, porque ele não está agindo em uma via, ele está coordenando todas as funções do corpo. E isso explica, muitas vezes, porque a gente mira no alvo e acerta em vários. Porque no caso, por exemplo, da risperidona, a gente, né, recebe muito paciente com autismo utilizando risperidona, ele é antipsicótico, então a questão da agitação, da irritabilidade, enfim, às vezes ajuda. Só que aí, dependendo da dose, hoje eu recebo muitos pacientes que já não estão mais adiantando, com síndrome metabólica, começa a aumentar o peso, enfim. A gente está agindo só no receptor. Quando a gente olha para o sistema endocannabinoide, ele vai se ligar em todos aqueles receptores que eu mostrei para vocês. Então, se você quiser passar, Jean, tem uma imagem que ilustra bem, que tem vários pontinhos. Aí eu recebo o paciente, por exemplo, isso falando de todos. Tô com ansiedade, Bruna, que esse é o principal. Quando vê, melhorou a disposição, começa a praticar esporte, melhorou o sono, melhorou a imunidade, melhorou a questão de pele, às vezes adolescente trata o acne com cannabis, gente. E muitas vezes não são 10 medicamentos, 5 como ele estava utilizando, é um. Às vezes é um extrato só. Então esse que é o ponto. E esse sistema ele vai coordenar todas as funções. Então se a gente pensa naquela sinalização retrógrada do neurônio, no caso do autismo, que tem uma sensibilidade ali na dopamina, no sistema dopaminérgico, no sistema serotoninérgico, a gente vai aprender aqui que no sistema endocannabinoide também, o CBD, principalmente, ele vai modular tudo que está errado. Então, é como se ele fosse lá, vigiasse no neurônio, opa, tem muito glutamato aqui, tem pouco GABA. Vamos atuar lá no canal iônico que vai liberar o neurotransmissor e vamos fazer com que fique, né, mais glutamato aqui, que ele não seja liberado mais GABA que é inibitório. É um sistema super inteligente. Só que quando eu chego nessa parte, que eu estou explicando para os leigos, principalmente nas palestras, que a gente não está falando só de cannabis, a gente está entendendo o nosso corpo, gente. Isso já não está mais em pauta a cannabis. A cannabis é uma das ferramentas, a gente está entendendo o nosso corpo. Independente de qualquer coisa, nós estamos aprendendo sobre o sistema que todo mamífero tem. Isso não dá para tirar. Quando a gente olha para esse sistema, a gente está falando aqui no cenário ideal, que ele vai agir, né, para equilibrar quando necessário. Só que esse carinha aqui, o Ethan Russo, que é um grande pesquisador, o que ele descobriu? Que algumas pessoas têm esse sistema com defeito. Então, aquela maconha interna que eu falei para vocês, às vezes, ela não está sendo produzida direito. Algumas pessoas, especialmente com, né, o quadro patológico, como fibromialgia, síndrome do intestino irritável, enxaqueca, não conseguem produzir sozinhos isso. E aí, vocês lembram? Eu falei para vocês que a chave é fechadura, que a gente produz moléculas parecidas com o que está na planta.
Então, se eu não estou conseguindo produzir sozinho, não faria sentido eu fazer uma suplementação, se tem uma molécula que é parecida? Eu já não faço isso com hormônio, não faço isso com vitamina, por que não fazer com a cannabis? Não faz sentido, gente? Endorfina, eu vou lá e, sei lá, pedalo, faço musculação. Libero sozinho endorfina, endo vem de dentro, né? Que são moléculas que ajudam na dor. Só que muitas vezes eu tenho uma dor e eu não estou conseguindo produzir sozinho. Eu vou lá e não pego um fármaco, que é muito parecido com o que meu corpo produz e que veio da papoula, que é uma planta também. Então a gente pensa isso também com a cannabis. O nosso corpo produz anandamida, inclusive esse sistema é estimulado e produz mais anandamida quando a gente faz exercício físico. E não falei para vocês que o THC é parecido? Então, é a mesma lógica. Pensando nisso, fica muito fácil associar e entender. Inclusive, a anandamida, ela está relacionada com a dor. Os estudos demonstram que pacientes com enxaqueca, elas têm uma diminuição da anandamida. Então, pensando nesse quadro, né, entendendo sobre o sistema endocannabinoide, que ele é o maestro da nossa orquestra, que regula todos os outros sistemas, equilibra tudo. E quando a gente pensa em quadro patológico, esse sistema está com defeito, tcharam, que nós temos o paciente com autismo, que nós temos o paciente com epilepsia. Pode passar, Jean. Nós temos uma hipoatividade desse sistema endocannabinoide. E aí nós não estamos falando apenas em quadros patológicos, mas também relacionado ao envelhecimento. Aí eu falo nas minhas palestras, gente, maconha é para velho, não é para jovem. Se a gente está pensando, né, em sinapses sendo formadas num quadro normal ali do jovem, desse desenvolvimento cerebral, se eu coloco o THC nesse cérebro que já está em desenvolvimento, ele vai competir com as mesmas ligações, eu vou atrapalhar. Mas se eu olho para esse sistema que ele está decaindo a produção com o tempo, ou esse sistema que está com defeito, que tem um quadro patológico, o que acontece? Ele vai ajudar. E aí o Ethan Russo demonstrou a síndrome da deficiência clínica endocannabinoide e também demonstrou que conforme o tempo vai passando, esse sistema ele vai diminuindo a sua atividade. E aí a gente fica mais suscetível a doenças neurodegenerativas, a doenças inflamatórias. E aí eu falo, gente, por que não utilizar cannabis para prevenir? Você vai esperar até Alzheimer? Dá para utilizar assim para Alzheimer, para retardar a progressão da doença, né? Para, enfim, aliviar os sintomas. Só que é uma doença que não tem cura, ela progride. Então, por que não usar como efeito neuroprotetor, como eu já falei ali sobre o mecanismo para vocês? Pode passar, Gil. Aí, quando a gente olha para essa imagem, é incrível. Por quê? A gente está aprendendo sobre a fisiopatologia da doença, que também está envolvida com o sistema endocannabinoide. Então, nessa imagem aqui, fica muito fácil a gente entender. Então, olhando aqui no neurônio pós-sináptico e no pré-sináptico, a gente vê ali a EA, OEA, PEA, tudo isso ali, essas 3 bolinhas, 2AG, isso são endocannabinoides, então aquilo que a gente já produz. Se vocês olharem nessa setinha antes, nessas amarelinhas, a PLD, NAP, DAG-L ali, essas são enzimas que vão produzir esses endocannabinoides. Então, esses canabinoides, essa maconha interna que a gente produz, são produzidos por enzimas, assim como tudo no nosso corpo. E eles são produzidos a partir da gordurinha de nossa membrana. São lipofílicos. Por isso que a gente fala, a maconha ela tem afinidade por gordura. Não só no nosso corpo, que é a partir da gordurinha da membrana, mas também a que está no óleo. Por isso a gente fala para o paciente, olha, utiliza com ômega 3, come um ovo antes, come uma gordurinha antes, porque o ovo também tem algumas, né, substâncias que vão modular isso. Quando a gente olha para esses canabinoides, né, então são produzidos por enzimas, sob demanda, precisou, então digamos que o Matheus está lá com um quadro de crise convulsiva. Vem essas enzimas, opa, a gente está precisando disso, então a gente vai produzir com a gordurinha da membrana, os endocannabinoides que vão agir no outro receptor. Os receptores ali, CB1, por exemplo, que estão no pré-sináptico. E vamos organizar isso tudo. E aí, depois que eles fizeram o trabalho, assim como os neurotransmissores, então, opa, liberei serotonina na fenda sináptica, depois vem a mal, opa, degrada, ou leva de novo para a vesícula, guarda lá. Quando a gente pensa em endocannabinoides, a mesma coisa, precisou, produziu, fez a ação, não precisa mais, degrada. A ação normalmente é muito rápida. Quando a gente olha para esses endocannabinoides, especialmente a anandamida, quem degrada é a FAH. Então, quando a gente vai olhar para esse gráfico aqui, que vocês estão vendo que tem 3 gráficos ali, né? E aí tem uma setinha, um gráficozinho que está transparente e um gráficozinho ali que está vermelhinho. Nesse estudo que eles fizeram,
eles compararam crianças normais e crianças que tinham diagnóstico com autismo. E o que eles fizeram? Avaliaram o nível sérico dos endocannabinoides. O que eles descobriram? Que crianças que tinham autismo tinham níveis diminuídos desses endocannabinoides. Que é o que eu falei para vocês antes. Então, esse sistema endocannabinoide, ele está com defeito. Essas crianças, elas não estão conseguindo produzir o endocannabinoide de forma natural. Então, se não estou conseguindo produzir naturalmente aquilo que vai reorganizar tudo, inclusive a questão ali do glutamato, da excitabilidade, né, que vai causar as crises convulsivas, então significa que o meu sistema aqui está fora e eu não tenho quem regule isso, eu preciso ajudar de forma natural meu corpo. Só que quando a gente olha para isso, pode passar, Jean, quando a gente olha para outros dados e ainda falando sobre o sistema endocannabinoide e autismo, nós temos uma disfunção não só nos endocannabinoides, mas também nos receptores. Quando a gente olha para esse perfil, né, inflamatório e neuroinflamatório do paciente com autismo, que todo mundo sabe que tem, então a gente olha para o paciente com autismo, não tem só sintomas comportamentais. Todo paciente com autismo que eu atendo tem seletividade alimentar, muita questão alérgica e muita questão também de quadros intestinais. E aí, quando a gente olha para isso, e como falei para vocês, a Nutri avalia a dieta, muitas vezes só mudando a dieta já melhora o comportamento. É por isso, gente, é um quadro inflamatório muito grande. E se a gente pensa que o CB2 está associado à neuroinflamação, nós temos uma hiperativação dos receptores CB2 também. E aí isso explica justamente essa questão do sistema endocannabinoide desregulado e esse perfil neuroinflamatório, porque quem vai atuar na inflamação também são os CB2, e ele não está conseguindo. Se a gente olha para os outros componentes do sistema endocannabinoide, pode passar, Jean, a gente vê também, isso eu não estou falando em cannabis, gente, estou falando só sobre o sistema. Pode passar, vou passar mais rápido para o Nunes. Esses estudos é muito desafiador fazer no laboratório, porque a gente consegue ver a expressão de algumas proteínas, o quão expresso está naquele tecido, enfim, naquele que seja no plasma. Esse estudo, ele avaliou não só os endocannabinoides, mas as enzimas que produzem os endocannabinoides e as enzimas que degradam os endocannabinoides. Então, lembra que eu falei para vocês? Vai ser sintetizado por uma enzima, vai ter o endocannabinoide que vai agir e depois ele vai ser degradado. O que eles perceberam? Que as enzimas que sintetizam os endocannabinoides, ou seja, os endocannabinoides que produzem, como, por exemplo, deixa eu ver, tem aqui a ANAP, a DAG-L, enfim. Então, vocês veem ali nesses risquinhos que quanto mais forte ele tiver, mais expresso está. Quanto mais fraco tiver, menos expresso. Esses estudos, eles fizeram avaliação de pacientes com autismo também, e eles viram que as enzimas que produzem os endocannabinoides, elas estão diminuídas. Ou seja, eu estou produzindo menos. Consequentemente, eu tenho menos endocannabinoides circulantes, como vocês viram no estudo anterior. E aí, quando eles avaliaram as enzimas que degradam esses endocannabinoides, elas estão hiperativadas. Ou seja, eu tenho menos enzimas produzindo, consequentemente, eu tenho pouco endocannabinoide circulante, e esses pouco que tem ainda estão sendo degradados numa velocidade muito alta. Ou seja, eu não tenho isso no meu corpo. Se a gente olha para esse sistema endocannabinoide do paciente com autismo, explica tudo, gente. A gente tem uma disfunção nos receptores CB1 que estão lá no cérebro, envolvido nas áreas emocionais e comportamentais. Explica as questões comportamentais. Quando a gente olha para os receptores CB2, eles estão hiperativados, exacerbados, o que explica a questão inflamatória, neuroinflamatória. Quando a gente olha tudo isso desregulado, a gente entendeu sobre a fisiopatologia da doença, porque o que deveria regular está fora também. Então, ao invés de dar risperidona para o meu paciente, se eu faço um comparativo, eu não estou colocando as duas em jogo, que uma melhor e a outra pior. São mecanismos diferentes. A gente vai agir num sistema que está desregulado. Eu estou vendo que esse sistema endocannabinoide está com defeito. Então, se eu entendi que esse sistema está com defeito nesse corpo, nessa patologia, por que eu não vou atuar diretamente nele? Por isso que é muito comum, a gente recebe os pacientes com autismo, nível 3, 2, 1 de suporte, muitas vezes é não verbal, o paciente começa a verbalizar, muitas vezes o paciente começa a ser alfabetizado, enfim, a questão de irritação, agressividade, né, irritabilidade, insônia. Gente, é absurdo. Quem trabalha com autismo sabe como é.
E aí, quando a gente olha para o Matteu, então, só para vocês entenderem a linha temporal dos erros, da farmacologia, o que está errado no sistema endocannabinoide do autismo, e agora a gente olha para o que foi tratado no Matteu. Então, obviamente, eles me procuraram porque eu só trabalho com cannabis, gente. O psiquiatra do Carlos me direcionou esses pacientes, e foi o seguinte, a fala que eu ouvi da mãe, olha, a gente já tentou de tudo, mas eu acho que a única esperança, a última esperança, seja a Bruna, porque eu não sei mais o que fazer. Já tinha passado por vários profissionais, que era a cannabis. E a gente recebe muitos pacientes que justamente eles estão exaustos, extremamente vulneráveis, porque já tentaram de tudo e não tiveram resultado. Esse paciente, né, essa mãe, ela me procurou perto do Natal, então nós fizemos uma força-tarefa. Pode passar, por gentileza, né? Jean? Nós fizemos uma força-tarefa para conseguir essa medicação com rapidez, porque eles já estavam há 30 dias sem dormir. E aí, a gente conseguiu, né, fazer com que chegasse a medicação e vocês não fazem ideia do que aconteceu. Tipo, foi exorbitante a evolução deles. Em 2 semanas, a gente conseguiu, né, desmamar toda a medicação. Deixa eu achar aqui para mostrar para vocês. Eu estou perdida, né? Não consigo ler pelo celular. A gente conseguiu fazer o desmame de todas as medicações. E assim, uns 3 dias depois, a mãe já conseguiu, já começou a me mandar os videozinhos da evolução dele. Então, para vocês entenderem, né, sobre como foi o mecanismo de ação, acho que já foi suficiente para ensinar vocês sobre o CB1, sobre o CB2, a questão da neurobiologia do TEA também, como atua. Então, quando a gente vê a questão da deficiência do sistema endocannabinoide e do TEA, a gente começa a pensar justamente em quem vai ativar esse sistema. Então, como eu falei para vocês, o CBD ele modula. Então, o CBD ele vai modular várias vias, não só a de serotonina, mas principalmente ele vai agir inibindo aquela enzima que vai degradar a anandamida que eu falei para vocês. Então, quem degrada a anandamida é a FAH. O que o CBD faz? Ele vai inibir quem degrada, consequentemente vai ficar mais tempo circulando, né? Aumenta a disponibilidade desse neuromodulador endógeno. E aí, gente, eu estou falando do CBD, que ele é um neuromodulador, né? Mas a gente não pode resumir só o CBD. Então, acho que é muito claro, assim, vou bater na mesma tecla que todo mundo já fala, mas isso tudo não se resume a CBD isolado, não. Eu usei THC também, mas quando a gente olha para o extrato completo da planta, a gente se beneficia do efeito sinérgico, né? Então, quando a gente usa um extrato full spectrum, a gente está utilizando CBD, a gente está utilizando THC, a gente está utilizando outros canabinoides, os terpenos, os flavonoides, várias questões, né? E aí, mais uma vez, só reforçando que quando a gente fala em CBD, que foi um óleo com uma proporção maior de CBD, o CBD, ele não vai se ligar diretamente dos receptores, mas ele vai agir não só inibindo a FAH, mas ele também modula o receptor de serotonina. Só que é diferente do medicamento. O que ele vai fazer de forma didática? Ele olha lá, opa, aqui está desorganizado, preciso mexer aqui, aumentar esse, diminuir esse. Ele atua não só lá no receptor, né, 5-HT1A, que é de serotonina, mas também pelo TRPV1. TRPV1 está associado à dor. Outras vias também, né? E o THC é o contrário. O THC ele é agonista parcial do CD1. E aí, se a gente olha para esse paciente autista que tem uma disfunção no CB1 lá no cérebro, não seria interessante também eu agir lá? E aí isso é muito discutido, é uma dicotomia, porque quando a gente olha para adolescente, quando a gente olha para criança, enfim, ele fala, não, THC não, autismo, vamos usar só CBD isolado. Muitas vezes a gente recebe o paciente que está utilizando CBD isolado que piorou os sintomas comportamentais, fica mais agitado, mais ansioso. Então, o que eu falo para os meus alunos, gente, de mentoria e capacitação, é que não é uma receita de bolo, mas a gente pega a parte micro. Se eu entendo o mecanismo de ação de cada canabinoide, a fisiopatologia do meu paciente, tudo isso que eu expliquei para vocês, a gente consegue tratar qualquer coisa. E aí o CBD é algo muito seguro, né? Ele não tem efeito psicotomimético, psicotrópico. O THC tem, só que em doses descontroladas, uso crônico, enfim, né? E aí, quando a gente está falando de THC, ele tem potencial terapêutico, e normalmente as doses terapêuticas são muito menores ali do que o pessoal está acostumado a utilizar no uso fumado, né? E como a gente está falando de um adolescente, obviamente tem uma cautela especial. Se você quiser passar.
Então, só para embasar tudo que como eu tratei esse paciente hoje, o que tem na literatura, gente, os estudos que vão fundamentar isso, né? Justamente, o primeiro estudo que foi publicado no New England, que levou à aprovação do Epidiolex pelo FDA, então foi feito um estudo clínico randomizado, duplo cego, com 120 pacientes, com síndrome de Dravet, que é uma das epilepsias refratárias mais graves, e o resultado foi 39% de redução das crises convulsivas no grupo que estava utilizando CBD comparado ao placebo, e 39% com P menor que 0,001. Ou seja, quando a gente está falando desse tipo de estudo, é evidência nível 1, né, rigor científico. Outro estudo é um estudo bem parecido com o mais próximo, né, do caso do Matheus. Então, foi utilizado 60 crianças com TEA e comportamentos graves, e um produto com CBD e com THC na proporção 20:1. 6 meses de acompanhamento eles fizeram, o resultado foi 66% de melhora na autoagressão, 68% de redução na hiperatividade, 71% na melhora de sono, 47% de melhora na comunicação, e esses números, convenhamos, que são bem relevantes, né, são clinicamente relevantes. Outro estudo foi utilizado um óleo full espectro, foi feito um estudo, né, prospectivo, eles acompanham ao longo do tempo os pacientes com 53 crianças. Esse estudo teve como resultado 74,5% de melhora comportamental, 67,6% de redução da ansiedade, 71% de melhora na comunicação, perfil de segurança extremamente favorável. E por que esse estudo é relevante, eu estou trazendo aqui? Porque eles utilizaram full spectrum. Normalmente a gente fala do efeito sinérgico, né, comitiva, efeito Tourage. E foi justamente um óleo full spectrum que eu utilizei para o Matheus. E aí tem um outro estudo, que é um estudo de corte também prospectivo, mas é maior, porque eles utilizaram 188 pacientes pediátricos com autismo e também fizeram 6 meses de acompanhamento. Resultado foi 83% de melhora na qualidade de vida no geral. Quando a gente olha para esse dado, gente, 83,4% de melhora na qualidade de vida. Esse dado chama muita atenção, né? Um dado alto. E mais do que isso, uma redução dos psicofármacos concomitantes, assim como houve no caso do Matheus. Ou seja, quando nós olhamos para a cannabis, ela não atua só ali na raiz do problema, né, do sistema endocannabinoide disfuncional, como ela ajuda nos sintomas, né, e ainda permite o desmame de outros medicamentos, porque está agindo no todo, não é só num receptor. Isso é muito interessante para quadros, né, para pacientes polifarmácia. E foi exatamente isso que aconteceu com ele. Pode passar. Então, lá no início, eu mostrei para vocês que ele estava utilizando 5 medicamentos, e de 5 medicamentos, o que aconteceu? A gente passou para 0 medicamentos. Lembram que ele estava tomando 6 diazepam por dia? Que tinha pina, carbamazepina, enfim, várias, cetralina, risperidona, enfim. E a família, extremamente satisfeita, a mãe também. Então, só para explicar melhor o que vocês, né, para vocês entenderem o que eu utilizei. Nesse caso, utilizei um óleo da associação, foi da Associação Pampa, ali do Rio Grande do Sul. Então, toda a questão do Natal, né, todo mundo parando de trabalhar, dos Correios e tudo, a gente fez uma força-tarefa, porque o caso era grave, e a medicação chegou super rápido, e eu decidi utilizar um óleo full spectrum na associação, na proporção 3:1, ou seja, era um óleo rico em CBD, mas ele tinha uma quantidade significativa de THC também. Então, era 13 de CBD para 1 de THC. Cada gota desse óleo, ele tinha 7,5 miligramas de CBD e 0,375 miligramas de THC. Nesses casos mais graves, gente, o que eu costumo fazer? Eu costumo ajustar a dose do paciente a cada 3 dias. Porque a gente vai ajustar sempre de acordo com a adaptação e evolução do paciente. Então, tem um tempo para o corpo dele se adaptar também, porque é uma substância nova, né? Mas com 2 semanas a gente já conseguiu reduzir todas as medicações, teve uma evolução exorbitante, e ele estabilizou com 6 gotas dia, ou seja, a dose atual dele foi 45 miligramas de CBD e 2,25 miligramas de THC. Ou seja, o THC é importante? Sim. A via sublingual, que a gente mais utiliza, né, tem a absorção mais rápida e biodisponibilidade do que a via oral, né, de engolir uma cápsula, enfim. E aí, quando nós olhamos para essa dose, gente, 45 miligramas. 45 miligramas é uma dose terapêutica, né, não é alta, né, simbólica, 2,25 miligramas de THC, um paciente que estava utilizando uma dose altíssima de diazepam, por exemplo, né.
E aí, quando a gente olha para os estudos anteriores, a estimativa é justamente entre essa dose, é uma dose de manutenção segura, né, conservadora, barata também, porque é um óleo que dura bastante tempo com uma dose baixa. E aí, justamente, gente, por que né, a gente conseguiu reduzir tudo e controlou, inclusive, as crises combustíveis? Mais uma vez, o CBD nessa dose, ele está modulando a via, né, a enzima FAH que degrada a anandamida. Então, a anandamida, ela passa mais tempo agindo, porque antes ela estava reduzida. O paciente com autismo não consegue produzir. E aí também está atuando os receptores, né, 5-HT1A, como, né, efeito ansiolítico, consequentemente, serotonina. Então, ele tem um efeito ansiolítico, acabou reduzindo a ansiedade também, diferente do que eu trouxe para vocês lá no início, do haloperidol, da risperidona, porque não está tendo bloqueio dopaminérgico nos receptores D2, porque eu entendi que esse paciente já tem uma vulnerabilidade nesse sistema dopaminérgico. Mas esse mecanismo, por via de ação ali dos canabinoides, especialmente do CBD, ou seja, ele vai entrar em ação quando necessário, vai fazer uma varredura, uma organização no que precisa. Então, ele vai bloquear os canais de sódio voltagem dependente, que é um mecanismo anticonvulsivante direto. Então, aquela questão, tem muito glutamato aqui. Opa, eu preciso bloquear esse canal iônico para liberar menos glutamato. É isso que o CBD faz, quando necessário. E aí, outra via também é que o CBD, eu falo que ele é muito promíscuo, né, gente? Ele se liga em várias vias, por isso que é super complexo estudá-lo. Mas é muito interessante, porque acaba, né, agregando muitas coisas para o nosso paciente. Nesse caso, ele também reduz a questão da neuroinflamação por outra via, né, a GPR55, que falam que é receptor órfão. Mais uma vez, tudo isso sem bloqueio dopaminérgico, sem bloqueio D2. Então, não tem risco de acatesia, o que aconteceu com aqueles outros fármacos lá no início. E aí, olhando para o THC, 2,25 por dia são uma dose baixa. Então, o objetivo, justamente, quando a gente olha, né, para a curva em U invertido, que a dose maior não é a mais potente com a cannabis, como que eu potencializo o efeito do CBD? Colocando um pouquinho de THC. Como que eu, né, vou ativar parcialmente os receptores CB1 lá no cérebro desse paciente com autismo? Com THC, mas uma dose super baixa. E o THC ainda tem uma questão muito interessante, porque os canabinoides, eles também têm efeitos paradoxais, bifásicos. Então, dependendo da dose, eu posso ter o efeito oposto. Não é à toa que a gente faz um acompanhamento, porque o paciente, se ele tentar fazer sozinho, muitas vezes vai piorar ao invés de melhorar. Então, tem que ser um profissional que esteja capacitado. Essa dose baixa de THC, ele ainda tem efeito hipnótico. Então, se eu utilizo muito THC de forma crônica, doses altas, eu pioro a arquitetura do sono. Mas, se eu utilizo THC em doses baixas, ele vai ter um efeito hipnótico bem interessante, dá um suporte ali no sono vigília, ou seja, o tempo, né, a indução do sono, a latência, porque ele está, né, ativando parcialmente a agonista lá, parcial dos receptores CB1 lá no cérebro. E nessa dose, é uma dose extremamente segura, não tem o efeito, né, o paciente fala, vou ficar chapado. Não, é uma dose terapêutica segura e está sendo sob supervisão clínica. Então, a Marina segue acompanhando, conversando com esses pacientes. Agora eu passei ele para outra profissional, justamente para ele ter acesso. Ele passou para a Flor da Vida para ter acesso de forma gratuita ao medicamento, porque essa família não tem condições nem da consulta, nem de adquirir o medicamento, e seguem sendo supervisionados, gente. Então, 2 miligramas de THC, nesse caso, foi excelente, não teve nenhuma alteração, mas dependendo do quadro, se é um idoso, enfim, pode ser, se é uma pessoa com hipersensibilidade ao THC, pode ser muito. Por isso que a gente vai acompanhando e evoluindo aos poucos. E o Full Spectrum faz diferença sim. Mas, né, só CBD isolado muitas vezes não faz nem cócega nesse quadro com autismo, pode piorar, sim. E eu recebo todos os dias pacientes assim. Então, mais uma vez, falando sobre o efeito entourage, né, o efeito sinérgico com terpenos, outros canabinoides, e com esse perfil de sintomas aí, o CBD poderia não ter efeito e até ter piorado. Inclusive, eu recebi uma paciente com epilepsia, com autismo essa semana, que já tinha passado por 4 profissionais, 4 associações, ela piorava o quadro, tirava. Piorava o quadro, tirava. Jogava fora, passava por outro. O que eu fiz? Coloquei um pouquinho mais de THC no óleo Full Spectrum, gente. Então, o óleo Full Spectrum, da planta completa, com o CBD sim, mas também com o THC. E aí, finalmente, para a gente finalizar, a gente vai
dar uma olhada nos outros videozinhos. Então, o desfecho clínico, pode passar por gentileza, Jean. Essa mãe é muito interessante, assim, porque eu tenho tudo documentado e sem pedir para a mãe. Ela autorizou e ela ia me mandando os vídeos, ela ia me mandando as fotos, porque ela queria me mostrar a evolução dele. À esquerda a gente vê como o Matheus estava. Ela disse, eu quero que você veja a foto do dia que ele começou e como ele está agora. Então, ele estava utilizando 5 psicofármacos, tinha delírio, né, tinha psicose, tinha autoagressão, tinha hiperagressão todos os dias, insônia gravíssima, regressão funcional, ele passou a não ir mais para a escola, aumentou de peso, verbalização de desesperança, falava de pessoas, enfim, né, que já tinham morrido e a família estava colapsando junto com ele. E a direita é onde ele está agora. Então é muito legal porque nós temos fotos, gente. E se eu não falasse nada para vocês, vocês já veriam a diferença. Não parece a mesma pessoa. A direita, 0 medicamentos, nada além da cannabis, né, onde ele está agora. Não tem crise de ansiedade, não tem delírio, não tem psicose. Está dormindo, retomou completamente as atividades, está indo para a escola, interagindo com os colegas, levanta até a mão para fazer pergunta durante as aulas, parou de se agredir, emagreceu, ele voltou até a percepção que ele quer ficar bonito, que ele quer treinar, que ele quer se cuidar, né? Tá fazendo uma alimentação super regrada. A família super aliviada, a mãe voltou, conseguiu um emprego, voltou a trabalhar, o pai também. E esse caso me emocionou muito, porque quando eu estava saindo para comemorar, eu estava na praia para comemorar a virada de ano, eu recebi uma foto da família toda. E ela postou no WhatsApp, ela falou, Bruna, nós estamos, né, estamos aqui tendo um momento em família, comemorando o ano novo justamente por conta da cannabis, por conta do trabalho, e aí nós estamos impactando, gente, não só uma vida, nós estamos, né, impactando a vida de uma família inteira que estava em sofrimento. Tudo isso com o quê? 6 gotinhas de óleo por dia. 6, gente, só isso. E aí, posteriormente, a gente tem outros registros, então, pode passar, Jean. Essa é uma das atividades que ela falou que era o sonho que ele voltasse a fazer, yoga. E aí a mãe diz... Pode pausar, Jean, por gentileza. Vocês lembram daquele videozinho? Só pausa volta o slide, por gentileza, para eu ler. E aí a mãe diz, justamente aí estavam os primeiros dias de tratamento, né? Boa tarde, muito bom, mudança enorme. Ele não chorou desde ontem, voltou a fazer as coisas que costumava fazer, hoje ele fez yoga, que eram coisas que ele fazia antes. Ela falava, gente, eu só quero, meu sonho é que meu filho volte a ser como era antes, que ele, né, volte a ser normal. E aí eu falei, incrível, seguimos ajustando e monitorando a dose, porque ele já tinha uma melhora exorbitante, mas eu não sabia se essa ainda era a dose terapêutica dele, mas ele já tinha evoluído muito, a gente já tinha tirado todas as medicações, se eu não me engano, menos a carbamazepina, que eu demorei um pouquinho mais para tirar, por conta das crises e tudo, e aí, enfim, antidepressivo, antipsicótico, tirou tudo. E aí permanecemos ajustando a dose e acompanhando. E aí depois ela mandou outros videozinhos, de passagem, por gentileza, dele estudando. Então a escola começou a mandar. Eu acho que voltou para trás, já para frente. Vou voltar um pouquinho. Aí. Esse é um videozinho dele em casa fazendo as tarefas. E aí ela disse. Pode pausar, por gentileza, Jean. Ela disse, aqui ele está cheio de energia, tinha tarefas escolares para fazer, para não repetir o ano letivo, porque ele não conseguia mais ir para a escola, não conseguia mais interagir, estava só em casa daquele jeito. Tinha até quebrado a TV no dia da nossa consulta. E eles passaram a enviar, né, a escola para serem, as tarefas da escola para serem feitas em casa. E ela disse, estamos muito felizes devido à mudança do Mateus em tão pouco tempo. Isso era 2 semanas, gente. E aí, antes de eu compartilhar os dados, né,
fiz outros eventos, outras palestras, eu pedi autorização dela e ela mandou o vídeo, o próximo, de como o Matteo está hoje. Pode passar, por gentileza. Aí vocês podem ver que ele está no parque, gente. Ele emagreceu, ele está no parque, interagindo com coleguinhas. Se vocês olharem ao redor, tem muitas crianças patinando, andando de bike, tem muito barulho ali. Ele está utilizando protetor auricular, sim, mas ele consegue interagir socialmente hoje. Olha que incrível. Nós sabemos como é essa questão de interação social e sobrecarga sensorial no paciente com autismo. E aí, olha o que ela falou. Olha, vocês olham a foto dele sorrindo, mostrando o celular, parece a mesma pessoa, aquela criança? E aí, olha o que ela disse, que interessante. Antes era muito difícil sair com ele. O barulho e a multidão incomodavam, deixavam estressado. É muito comum em paciente com autismo ter a sobrecarga sensorial de encadear uma crise. E agora ela disse que ele sente que consegue fazer as coisas que antes o estressavam. E encontraram a enfermeira que estava cuidando dele, né, no hospital, na internação. E ela não conseguia acreditar na mudança e como ele está bem agora, que não parecia nem a mesma pessoa, né? E aí ela falou que ele estava fazendo um tratamento alternativo, porque os outros não estavam adiantando. A alternativa, eu falo que é a medicação alopática, né? Essa medicina é ancestral, porque a planta já está aí há muito tempo. E agora o tratamento com cannabis está muito eficaz, e aí nós seguimos falando com ele, ele está estável com 6 gotinhas e segue apenas com a cannabis. Não toma mais nada além da cannabis, inclusive a carbamazepina. Controlou tudo, inclusive as crises convulsivas. Ou seja, voltou a ser um adolescente normal, gente. Pode seguir já, por gentileza? Então, espero que tenha sido válida as informações, tenha agregado para vocês. Agora, acho que a gente segue para o Nunes compartilhar um pouquinho sobre o caso dele. Eu sempre, gente, estou à disposição, tanto para profissionais quanto para pacientes, para ajudar na pesquisa, quem está começando também, discutir caso clínico. Me sinto, me coloco à disposição, então quem quiser tirar um print da tela ou direcionar o QR Code vai direto para o meu WhatsApp. E no Instagram a gente está tentando fazer divulgação científica, né? Tentamos dar conta de tudo, não tem muito tempo para isso, mas eu acho que democratizar a informação e tudo que a gente vê de distorcido, né? A gente luta para isso, com eventos como esse também, falando ali na internet. E eu agradeço, pode passar, por gentileza. Isso é muito especial para mim, e eu falo que cada paciente, assim como o Matteo, como a Edma, como o meu avô e todos os outros, né, que eu atendo todos os dias, carrega um pouco da minha história, então a pessoa que eu me tornei, a profissional que eu me tornei, e é por isso que essa pauta, né, quando falo em cannabis, eu sou ativista, sim, eu faço pesquisa, eu brigo, eu vou palestrar na rua, eu vou palestrar em congresso científico, aonde for preciso, porque uma vida pode ser transformada, e isso tudo para mim vai muito além da teoria, gente. Espero que tenha sido enriquecedor. Também deixo à disposição o meu e-mail para quem quiser se sentir confortável. Eu acho que a gente deixa para o final as dúvidas, né, Gia?